Olá, tudo bem com você? Que bom que está. Tenho certeza que você está bem. Estamos orando por você, estamos orando para que a sua vida seja uma vida abençoada. Mesmo que em meio a provações, que você não desista de saber, de pensar, de acreditar que Cristo está com você. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então Cristo vai caminhar comigo e com você em meio ao vale da sombra da morte. Então está tudo bem, ok? Você tem essa compreensão. Ore comigo agora. Pai amado e querido, queremos agradecer ao Senhor por mais uma oportunidade de ouvir a Tua palavra e de saber que o Senhor nos ama. Pedimos que o Senhor abra nossa mente agora também, Senhor Deus, e que possamos nos despir, abandonar todos os nossos preconceitos acerca de qualquer assunto bíblico, para que a Bíblia possa nos falar. Às vezes ouvimos pessoas dizerem, às vezes ouvimos músicas sobre, mas não estudamos a Bíblia. Pedimos que o Senhor nos coloque no coração o desejo de buscar a Tua palavra, na Tua palavra, e dela tirar as conclusões através do Espírito Santo que nos fala. Oramos assim, em nome de Cristo. Amém. Bom, pela minha oração, talvez você já tenha percebido que há uma preocupação intensa na qualidade da mensagem que chega até nós. Essa preocupação é de todos os pregadores, mesmo aqueles que pregam heresias, coisas que não são bíblicas, que não têm embasamento bíblico, que são distorções da Bíblia. Todos têm o desejo de levar coisas boas para vocês, para mim, para cada um de nós. A questão é, como é que eu tenho avaliado isso que tem chegado para mim? Como eu tenho avaliado as verdades que eu tenho ouvido? Por exemplo, quando eu mando esse vídeo para você e falo, pego um texto bíblico, comento e falo tudo aquilo ali e tudo mais, você tem a curiosidade de ir até o texto bíblico, estudar o assunto e saber se o que eu estou falando é verdade ou não? Talvez você nem se preocupe com o que eu estou falando, talvez você receba o vídeo e não assista. E isso também é possível, não é? Outro dia eu ouvi uma ilustração extremamente interessante, eu acho que é legal eu compartilhar com você agora. Diz que um pregador, um senhor que se converteu e que amava a Jesus e que viu a necessidade de pregar o evangelho, assim como a Bíblia determina, é uma ordem do mestre, ide por todo mundo, pregar o evangelho, ensinando-nos a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, até a consumação dos séculos, e eu vou voltar para vocês. Então é uma ordem, e ele ouviu essa ordem e foi cumprir essa ordem. E todos os dias, numa pequena cidade, ele colocava ali o seu caixotinho, subia no caixote, pegava a Bíblia e pregava. Algumas vezes ele pregava sozinho, ninguém parava para ouvi-lo. Mas um jovenzinho, um garoto, parou certo dia e o ouviu. No dia seguinte, o garotinho estava lá novamente e o ouviu. Ao fim da sua pregação, esse jovenzinho, esse garoto levantou-se, foi até o pregador e disse assim: moço, o senhor já percebeu que o senhor está falando sozinho? Ninguém para te ouvir. Ontem eu parei de te ouvir, hoje eu parei de te ouvir, mas amanhã eu não vou ouvi-lo. Para o quê? Por que o senhor prega se ninguém te ouve? Veja, a resposta desse pregador me esmagou o coração, porque de fato é isso que deve nos mover. A resposta dele foi o seguinte: garoto, eu não prego somente para transformar o mundo. Eu prego para que o mundo não me transforme. Então, quando você assistir a esses vídeos, entenda, o meu objetivo primário, o primeiro objetivo na minha vida em gravar esses vídeos é me manter no propósito. É saber que Deus está me mantendo no propósito, porque para eu gravar um vídeo eu preciso estudar o assunto e isso me leva para mais perto de Jesus. E se eu estou falando isso para você é porque hoje eu entendi que eu não tenho que aprender coisas na Bíblia para falar para os outros. Eu tenho que aprender coisas na Bíblia e colocar em prática na minha vida. E assim os outros verão. Porque as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Então a própria Bíblia diz de tal maneira falar e tal maneira também proceder. Imagine se eu falasse tudo isso para vocês e vivesse de forma divergente daquilo que eu estou falando para vocês.
Entenda? Então, muitas vezes, eu preguei aquilo que conhecia, mas que não praticava. E hoje eu busco praticar aquilo que prego, para não ser reprovado. Paulo disse isso. Não seja a sua palavra diferente daquilo que você faz, a fim de que seja reprovado. Pelo contrário, o que você fala precisa ser aquilo que você faz. Portanto, eu preciso... deixa eu mudar aqui. Você precisa, né? Não eu. Você precisa buscar na palavra de Deus a confirmação de tudo aquilo que você ouve acerca do Evangelho, acerca de tudo que está na Bíblia. Os bereanos faziam isso. Paulo pregava, eles anotavam tudo, iam para casa, se reuniam e estudavam o assunto para ver se aquilo que estava sendo falado era de fato como está na Bíblia, como está na palavra de Deus. Eles tinham o Antigo Testamento, nós temos a Bíblia completa, o Novo Testamento também, então nós temos mais luz do que eles. Será que nós temos mais desejo do que eles? Essa é a pergunta. O texto de hoje, e você achou que eu não ia falar o texto? O texto de hoje está em Gênesis, no capítulo 3, no versículo 4. E é um texto curtinho, é pequeno, mas tem uma dimensão extraordinariamente diabólica. O texto diz assim: então respondeu a serpente, : certamente não morrereis. Que contexto é esse? O contexto da criação. Gênesis capítulo 1, Gênesis capítulo 2, Gênesis capítulo 3. No capítulo 1 você tem uma terra vazia e sem forma, e Deus criando as coisas, formando as coisas do nada, criando ambientes para depois colocar os seres viventes. No capítulo 2, o capítulo 1, na verdade, quase termina com a proposta da criação do homem, né? No 1:26, a Bíblia fala assim: faremos então o homem à nossa imagem e semelhança. Disse Deus, né? E eu já expliquei para vocês aí que esse disse Deus disseram deuses, né? Que Elohim não é Yahvé, ou o tetragrama impronunciável, né? O nome de Deus. Então é Elohim. Toda vez que aparece a palavra Elohim na tradução, ela é deuses no plural. Então sempre vai aparecer Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Eles vão aparecer juntos nesse momento em que há a expressão Elohim. Ok? Então tá. 1:26, façamos o homem. O homem foi feito. Logo foi colocado no jardim. Lembra? Deus faz o ambiente para depois colocar os seres viventes. Deus fez um jardim na região do Éden. A gente chama de jardim do Éden, né? O nome do jardim é Éden, não. O nome do jardim é jardim, né? Jardim de Deus, mas ele estava na região do Éden. Por isso que é o jardim do ou no Éden, ok? Então vamos lá. Nesse momento, Deus dá uma ordem: de toda árvore que está no jardim podereis comer livremente, mas da árvore que está no meio do jardim, dela não comereis, porque no dia em que dela comerdes, sereis conhecedores do bem e do mal. Ok. Se você for para a Bíblia, no livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 7, se não me falha a memória, ou é 47:5, tá? Minha memória pode falhar, eu sou falho, ok? E eu não li esse texto antes, me veio a memória agora. Mas lá a Bíblia diz assim: eu, o Senhor, crio, faço o bem e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Aí você fala assim: mas Deus foi o criador do mal? Sim. Não confunda mal com pecado. Entenda, mal é uma coisa, pecado é outra completamente diferente. Pecado é lançar mão daquilo que é mal. O mal precisava existir. Por quê? Sem a liberdade de escolha não há amor. Então Deus jamais provaria o seu amor se não nos desse opção de escolher amá-lo. Você que está casado, você que tem filhos, você escolheu amar. Então é uma escolha consciente, precisa ser consciente sempre. Bom, tendo dito isto,
Aí eu estou fazendo valer aquilo que está lá em Gênesis no capítulo, né, no capítulo 3 ali, no capítulo 2 e 3. Deus fez uma árvore, né? Deus criou uma árvore, fez uma árvore, e ele colocou essa árvore no meio do jardim, e essa árvore era a árvore da ciência do bem e do mal. Por que Deus fez isso? Para nos dar liberdade. Sem escolha não há liberdade. Sem escolha há tirania. E Deus não é tirano. Deus é Senhor, mas não é tirano. Eva, então, cometeu um dos maiores e piores erros que o ser humano pode cometer. Afastar-se do seu cônjuge. Afastando-se assim de Deus. Estava sozinha e parou para ouvir uma serpente que falava. Você também não é curioso? Não gostaria de saber coisas, né? Coisas, e se você... Bom, vou ser honesto para você, se eu ver uma serpente falando, eu vou correr. Se eu ver um cavalo falando, eu vou correr, porque não está sozinho. Mas enfim, Eva parou para ouvir a serpente. E ela não parou só um dia. A Bíblia não fala quanto tempo houve aquele diálogo, mas me parece que era interessante ela ouvir esse diálogo, ok? Houve um momento em que o assunto, a argumentação, ele se aprofundou. E é nesse momento que o problema surge. Aliás, nesse momento que o problema dá o seu fruto, né? Ou seja, ela estava grávida do pecado e agora sim. Bom, Satanás então, através da serpente, diz: certamente não morrereis. E o que ela fez? Comeu do fruto. Eva foi enganada. Se colocou numa condição de ser enganada. Adão, vendo o que ela fez, tomou a escolha de comer do fruto conscientemente, sabendo qual seria o resultado. Ok. Só que isso que Satanás falou lá no Éden ecoa por todo o tempo, desde lá. Certamente não morrereis. E hoje você escuta pessoas falando que nossa, eu fui numa sessão espírita e eu conversei com meu pai, eu conversei com a minha mãe, eu conversei com fulano de tal, e não sei quem encarnou e tal, aquela coisa toda e tudo mais. A Bíblia nunca deu vazão para isso, a Bíblia não dá vazão para isso. Mas também existe uma outra teologia, né? A teologia que diz que quando você morre, a sua alma vai para um purgatório, né? Uma purificação. Deixa eu só explicar uma coisa para você. Se você for para a Bíblia, eu gostaria muito que você lesse o capítulo 1, 2 e 3 do livro de Gênesis. No capítulo 2, você vai encontrar Deus fazendo o homem. A Bíblia diz assim: formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, com as mãos, e soprou em suas narinas o nefesh, o pneuma, o fôlego de vida. E o homem passou a ser uma alma vivente. Por que estou sendo enfático em relação a isso? Bom, nós sabemos que nós fomos formados do pó da terra e que no nosso interior corre o fôlego de vida. Quando a pessoa morre, ela expira, acabou, não tem mais nada, sobra o quê? Corpo. Aí você me pergunta, e para onde vai a alma? Para onde vai o espírito? Não existe alma fora deste contexto. Por quê? O texto é claro, ele diz assim, olha, o homem então passou a ser uma alma vivente, não a ter. Por exemplo, eu estou com esse relógio, eu tenho um relógio. No momento em que eu desejar, eu posso abrir mão do relógio. Eu tenho um relógio. Agora, eu posso abrir mão daquilo que eu sou? Daquilo que eu sou, né, do meu interior, de quem eu sou aqui, eu posso. Se isso acontecer, eu deixo de existir. Então, ser e ter tem uma diferença enorme. Eu tenho e posso abrir mão a hora que eu quiser. Agora, eu sou, essa é a sua essência. É você. A Bíblia diz que a soma de pó da terra mais fôlego de vida, nefesh em aramaico, em hebraico, e pneuma em grego, que é sopro, daí vem a expressão pneu, e pneumático é o ar, ok?
Então aparece na Bíblia as duas expressões. A soma do pó da terra mais o fôlego da vida é igual à alma vivente. O que acontece quando o homem morre? Eclesiastes 9 vai dizer o seguinte, leia o capítulo 9 de Eclesiastes, vai dizer o seguinte: o pó volte ao pó e o fôlego volte a Deus que o deu. O fôlego da vida só tem uma origem, aquele que doa a vida, é Cristo. Quando você recebe o fôlego, você recebe o espírito de vida. Quando a pessoa morre, ela exala, ela expira, e esse ar, esse fôlego de vida volta para Deus e acabou. Não volta para estar com Deus, volta para Deus, é dele, é ele, é nele. E aí nós estamos aonde? No pó da terra, ok? Amanhã nós vamos falar sobre 1 Coríntios capítulo 15. Deus abençoe você. Ore comigo agora. Pai amado e querido, que os enganos satânicos não nos enredem. Pelo contrário, que a Bíblia possa nos livrar e libertar. Obrigado pela liberdade de escolha, Senhor Deus. Muito obrigado por quem o Senhor é, a despeito de quem nós somos. Mantenha, Senhor Deus, este fôlego de vida em nós até que seja necessário, até que sejamos úteis para a tua causa. E enquanto isso estiver acontecendo, que nós possamos estar preparados ou preparando-nos para as mansões celestiais. Oramos assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém.